tem plegia, a gente considera como positivo. E outra dificuldade na fala, a gente vai pedir para o paciente falar uma frase, aqui dá um exemplo para falar, o céu é azul, né? A gente pode dizer, pedir para falar, o Brasil é meu país do coração, falar a palavra paralelepípedo, né? Para ver se tem disartria, se tem afasia, né? Então, se tem algum distúrbio na fala. Então, são 3 coisinhas que a gente vai avaliar: desvio de comissura labial, queda do membro e também alteração na fala, tá? Algumas nem eu sei. É verdade, às vezes também. Eu tenho uma escalinha, né, que é a Mini Mental, onde tu mostra para o paciente, a gente estava numa turma de estágio, o médico estava explicando, né, a escalinha. E aí tu mostra fazer aqui uma pausa. Aí tu mostra um objeto para o paciente, né? Por exemplo, aqui, né? O que é isso? Ele vai dizer, é um chimarrão, né? Uma cuia de chimarrão. Aí vai dizer lá, o que é isso, né? É uma tesoura, tá? Aí, o que é isso? Um celular, tá? Então, eu mostrei 3 coisas aí, né? E aí tu vai conversando com o paciente, vai perguntando outras coisas, tá? E vai dizendo, tá, né, que dia é hoje, que mês, qual idade tu tem, que lugar é esse, enfim, né? E aí pede para o paciente falar algumas coisas também, lá no final tu pergunta, qual foi o primeiro objeto que eu mostrei? Quem lembra aí qual foi o primeiro objeto que eu mostrei? Muito bem, Marisete. Só que daí a gente estava numa turma de estágio e o médico daí ficou conversando e tal, e daí na hora que ele perguntou qual foi o primeiro objeto que eu mostrei, a paciente não soube responder, né? E nós também ficou tudo se olhando assim, qual foi? Ninguém lembrou qual era o primeiro objeto ali que tinha mostrado. Todo mundo com grau de demência. Mas aqui foi fácil, né? Eu fui mostrando para vocês aí e enrolei pouco, vocês logo lembraram. O Nero faz muito isso, é verdade. Bom, no dia 29 de outubro, a gente tem o Dia Mundial do AVC, né, onde existem várias campanhas aí de prevenção sobre o AVC, para que cada vez mais a população consiga identificar precocemente sinais e sintomas e encaminhe o paciente rapidamente, então, através do pré-hospitalar, para um centro de referência para o atendimento ao AVC, tá? É incrível o número de pacientes que chegam no hospital fora de janela. Então, assim, essa questão da janela terapêutica, da possibilidade de trombólise, ela é ótima, assim, pela possibilidade de recuperar déficit motor do paciente, mas existe esse tempo de janela terapêutica, né? Às vezes as pessoas ficam em casa, eu vou melhorar, vou tomar um remedinho, vou me deitar um pouco, tomar um chá, vou melhorar, né? Mas se são sinais compatíveis com sinais e sintomas de AVC, não tem que esperar, tem que acionar o serviço de atendimento móvel de urgência e o SAMU encaminhar para o centro de referência. Então, o próprio SAMU, eles têm aí uma campanha, né? Então, onde através da palavra SAMU, das letras, a gente vai pedir para o paciente, então, sorrir, para ver se tem a boca torta aqui, né? Vai pedir para dar um abraço, ou seja, para ver se ele consegue elevar os braços a 90 graus e não tem a queda do braço. Pedir para cantar uma música ou para repetir alguma frase, para ver se tem dificuldade na fala. E se qualquer uma dessas 3 se apresentar alguma alteração, chamar urgentemente o SAMU, porque pode ser sinais e sintomas de um AVC. Então, isso é bacana para as pessoas lembrarem dessas alterações, né? Então, a própria escala de Cincinnati nos mostra que quando um dos parâmetros estiver, então, alterado, o paciente está apresentando 72% de probabilidade de uma ocorrência de um AVC. E quando tem a presença dos 3 parâmetros, essa probabilidade ela é superior a 85%. É uma escala que tem uma sensibilidade bem boa, né?
Além disso, as diretrizes aí de atendimento ao AVC, né, apontam os 8Ds, né, onde a gente tem a detecção com rápido reconhecimento de sinais e sintomas, o acionamento rápido do atendimento pré-hospitalar e transporte ao serviço de emergência. No serviço de emergência, uma rápida triagem para avaliação e manejo inicial desse paciente e seleção do tratamento. Então, através da explicação da escala do NIAID, que eu vou mostrar em seguida um vídeo para vocês, e de critérios de inclusão e exclusão para trombólise, se pensa na possibilidade do tratamento fibrinolítico. E depois esse paciente vai ficar numa unidade monitorada, que seria a unidade de AVC ou na própria UTI, no mínimo por 24 horas, tá? Então, o que é ideal? Que quando o paciente chega no departamento de emergência, em até 10 minutos, né, ele recebe a avaliação geral imediata e se solicita a tomografia. Em até 25 minutos após a entrada no hospital, ele já tenha feito essa tomografia, pensando, né, que ele vai ter aquele tempo limite de 4 horas e meia do início de sintomas para fazer a trombólise, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui ainda? Dentro dos critérios de fibrinólise, também o médico vai avaliar os critérios de inclusão e exclusão. Então, pacientes anticoagulados, com trauma recente, com tratamento de tumor recente, né, são questões que serão avaliadas que contraindicam a administração do trombolítico, tá? E isso também é avaliado no atendimento inicial desse paciente. Por quê? Porque a trombólise aumenta o risco de sangramento. E entra dentro dos critérios, dentro dos cuidados de administração da trombólise, que o paciente, se tiver que sondar, coletar gasometria, né, tu vai fazer isso tudo antes de fazer a infusão da medicação. Porque depois da infusão da medicação, por 24 horas se evita procedimentos invasivos porque aumenta o risco de sangramento. Tanto que uma das principais complicações do paciente com AVC isquêmico que faz trombólise é a hemorragia, tá? Vou mostrar para vocês aqui a escala de avaliação do NIAID, que é uma escala aplicada pelo médico neurologista ou neurocirurgião, né, ou pela equipe assistente, antes, né, da infusão da trombólise, depois, durante e após, para acompanhar se o paciente está recuperando aquele déficit motor ou se está apresentando piora, né, que daí a gente precisa interromper essa infusão e retomografar o paciente. Vamos lá, vamos mostrar o vídeo aí. Hola, bienvenidos a un video más de Emergencias Médicas de Chiapas. El día de hoy queremos que aprendan cómo evaluar de manera rápida y didáctica la escala de NIS. Si ustedes recuerdan, esta escala es la que más se utiliza para realizar una evaluación neurológica del paciente con accidente cerebrovascular. En esta ocasión simularé a un paciente de 65 años con déficit neurológico. Hola, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? No puedo mover mi brazo derecho ni mi pierna derecha. Ok. ¿Cuántos años tiene? 65. Muy bien. ¿Sabe en qué mes estamos? Septiembre. Ok. Necesito que haga algunas cosas, ¿ok? Abra la boca. Eso. Ciérrala. Cierre los ojos. Ábralos. Muy bien. Ahora, sin que mueva su cabeza, va a seguir mi dedo con sus ojos, ¿ok? No vaya a mover la cabeza, ¿ok? Siga aquí mi dedo. Muy bien. Siga mi dedo. Muy bien. Siga mi dedo. Eso es. Siga mi dedo. Muy bien. Me voy a poner de frente a usted.
y necesito que me diga qué mano estoy moviendo, ¿ok? Usted va a mirar hacia el frente, va a mirar mi cara, ¿ok? Va a mirar mi cara y necesito que me diga en este momento qué mano estoy moviendo. La izquierda. ¿Ok? ¿Qué mano estoy moviendo? La derecha. ¿Ok? ¿Ahí? Las dos. Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ok? Necesito que me diga qué mano estoy moviendo. La izquierda. ¿Ok? La derecha. ¿Ok? Las dos. Muy bien. Muy bien. Ahora necesito que cierre los ojos fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien. Muy bien. Ciérrelos. Eso es. Ábralos. Ok. Sonríe, muéstrame los dientes. Eso es. Muy bien. Ahora le voy a pedir que trate de poner sus brazos al frente y con las palmas hacia arriba y va a tratar de mantener ahí sus dos brazos durante 10 segundos, ¿ok? Vamos a ver si lo puede lograr. 1, 2, 3. Muy bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿El derecho no lo puede mantener arriba? No. Ok. Vamos a tratar de hacer lo mismo ahora con las piernas. Necesito que eleve sus piernas y necesito que mantenga elevadas las dos piernas durante 10 segundos. Vamos a ver si puede, ¿ok? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, puede bajarla. ¿La derecha no puede mantenerla arriba? No. Muy bien. Ahora, con su dedo de la mano izquierda, necesito que se toque la punta de la nariz y después toque la punta de mi dedo, ¿ok? Eso, regrese a su nariz varias veces, lo más rápido que pueda, eso es, muy bien. Ok, paramos. Ahora va a tratar de hacerlo con la mano derecha. Muy bien. Ok, intente tocar su nariz. Ok, ¿puede hacerlo de nuevo? Inténtelo de nuevo. Ok, muy bien. Puede bajar la mano. Ahora necesito que con su talón del pie izquierdo lleve su piernita a través de... primero va a elevarla, va a elevar su pierna y ahora va a tratar de bajar por toda la pierna hasta acá. ¿Ok? Va a tratar de hacerlo sola. Levante la... Bájela. Eso, muy bien. Otra vez. Eso es, muy bien. Ahora vamos a ver si puede hacerlo con el lado derecho. Inténtelo. Eso es, muy bien. Ok, hay dificultad, ¿verdad? Muy bien, vamos a parar ahí. Bien, ahora necesito que usted compare si tiene la misma sensibilidad, la misma sensación en los dos lados que voy a estimular. Trate de sentir si siente lo mismo acá que acá. ¿O tiene disminuido la sensibilidad de alguno de los dos lados? En el derecho está disminuido. Ok, muy bien. Ahora bien, necesito que me diga su nombre completo. María Isabel de la Cruz Enríquez. Ok, muy bien. Necesito que diga la palabra perro. Perro. Ok, ahora necesito que diga el perro de San Roque no tiene rabo. El perro de San Roque no tiene rabo. Muy bien. Ahora necesito que cierre los ojos y que me diga qué mano estoy tocando. La izquierda. Ok. ¿Qué estoy haciendo ahora? La derecha. Muy bien. ¿Ahora qué estoy haciendo? Ambas. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Es importante que sepan que no se tienen... Bom, pessoal, essa escala não terminou o vídeo aí. Ela fala ali, depois que essa escala não precisa ter ela na memória, assim, né? Não precisa decorar ela, a gente pode ter ela impressa ou no celular, enfim, a gente pode constar durante a avaliação.
E ela é diferente do Glasgow, porque o Glasgow a gente vai avaliar a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Ela é muito mais complexa ali na avaliação da resposta neurológica. E o Glasgow, o paciente que está bem, ele está em 15, né? Então, que é a nota máxima. E conforme tem alteração, vai perdendo pontuação. A escala de NIS, ou NIH, o ideal é que ela seja 0, tá? Que o paciente tenha nenhuma pontuação, que isso significa que ele não tem nenhum déficit durante a escala, durante a aplicação da escala. E conforme vai apresentando alterações, vai pontuando, vai aumentando a pontuação. Então, ter uma pontuação do NIS ou do NIH maior significa que o paciente tem mais sequela, né? Está apresentando uma maior alteração neurológica. Então, a pontuação é diferente, né, em relação à crescência e decrescência quanto ao Glasgow. E aí, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é em relação ao uso do trombolítico. Caí do negócio aqui, galera. Voltei. E esse tipo de questão tem um índice elevado de erros. Por isso, fique sempre muito atento à farmacologia também nos seus estudos. Bom, os trombolíticos, também conhecidos como fibrinolíticos, são medicações usadas para dissolver trombos da circulação sanguínea. E para isso, eles estimulam a conversão do plasminogênio, que é uma substância inativa presente no nosso sangue, em plasmina. Essa sim, a plasmina é uma enzima ativa que degrada a fibrina, causando a dissolução do trombo. Vocês podem ver que, ao contrário do AS, o famoso ácido acetil salicílico, que previne a agregação plaquetária, e da heparina, que previne a formação dos coágulos, os trombolíticos agem dissolvendo o trombo que já foi previamente formado. E prestando atenção no mecanismo de ação dos trombolíticos, já ficou fácil imaginar as suas indicações. Sem dúvida nenhuma, as suas principais indicações são o infarto agudo do miocárdio, o AVE isquêmico e o tromboembolismo pulmonar. Mas apesar de ser importante no tratamento dessas três doenças, existem alguns pré-requisitos bem específicos, além de contraindicações gerais dessas medicações. Provavelmente são os pontos mais cobrados nas provas. Como você provavelmente já sabe, o efeito adverso mais temido do uso dos fibrinolíticos é o sangramento, especialmente o sangramento intracraniano, que possui uma mortalidade altíssima. E é exatamente por isso que as contraindicações dessa classe de medicações se concentram em fatores que aumentam o risco de sangramento e alterações intracranianas. Então anota aí, a história de acidente vascular encefálico hemorrágico em qualquer época ou de AVE isquêmico nos últimos 3 meses contraindica o uso de trombolíticos, assim como a presença de neoplasia ou de malformação arteriovenosa intracranianas. Além disso, a presença de hemorragia ativa ou pressão arterial acima de 180 por 115 milímetros de mercúrio também impedem o uso desses fármacos. Partindo para os pré-requisitos específicos, o principal deles, no AVE isquêmico, é o ΔT. O ΔT máximo do início dos sintomas até a administração do trombolítico. Esse intervalo é de 4 horas e 30 minutos. Ou seja, se o paciente começou a ter os sintomas do AVE meio-dia e chegou no hospital somente às 17 horas, por exemplo, o ΔT foi ultrapassado
e nesse caso o fibrinolítico não pode ser administrado. Ao contrário do AVE, no infarto a trombólise não é a terapia de escolha, já que a angioplastia primária com stent já se mostrou superior. Porém, muitas vezes não há disponibilidade da terapia hemodinâmica, estando então indicados os trombolíticos o mais rápido possível, respeitando o limite máximo de, nesse caso, 12 horas desde o início dos sintomas. Por fim, a trombólise só deve ser utilizada na embolia pulmonar em casos graves, quando há disfunção de ventrículo direito e principalmente instabilidade hemodinâmica. Nos demais casos, a anticoagulação plena é o tratamento de escolha. Outro fator importante é que, ao contrário do que ocorre no AVE e no infarto, quando o tempo decorrido do início dos sintomas até a trombólise deve ser um pouco mais curto, no caso da embolia pulmonar, esse período é de até 14 dias. Bom, nós sabemos que esse vídeo contém muita informação e que nem sempre é fácil memorizar. Mas então, pelo menos, memorize o nosso CCQ, aquele conteúdo bem pontual e fundamental para acertar as questões de prova. Anota aí, o infarto agudo do miocárdio pode vir ou não acompanhado de uma famosa alteração no eletrocardiograma, conhecida como supradesnivelamento do segmento ST, ou aquele famoso supra de ST. E sabe qual que é a importância disso? Somente nos casos de infarto com, repito, com supra de ST, você deve utilizar os trombolíticos ou a angioplastia primária. Indicar trombólise para pacientes sem supra de ST é um erro muito grave, tanto na prática quanto nas provas. Bons estudos, até a próxima e vamos com tudo. Bacana, né, pessoal? O vídeo acabou fazendo uma boa revisão do que a gente havia comentado anteriormente aí, né? Bom, e para a gente finalizar a parte de emergência cardiocérebrovascular, a gente entra numa condição de insuficiência ventilatória que pode ser ocasionada também pelo infarto, né? Que é o edema agudo de pulmão. Deixa eu só pegar aqui. No edema agudo de pulmão, a gente pode ver um pouco dessa imagem. O que a gente tem, né? Principalmente paciente com insuficiência cardíaca, né? Onde tem um aumento ali da pré-carga. Então o coração, o sangue vai chegar lá, vai passar pelo coração, vai passar para as artérias pulmonares, e o coração pode ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo, e aí fazer esse acúmulo de sangue, né, e ter alteração aqui na pressão capilar alveolar, com alteração das forças de Starling, onde passa líquido de dentro do vaso alveolar para dentro do alvéolo, e aí o paciente pode fazer uma congestão pulmonar, né? Então, quando a gente auscultar o paciente, é característico a gente ouvir estertores na ausculta pulmonar, tá? E isso decorrente que a circulação pulmonar já está recebendo mais sangue do que o coração é capaz de bombear. As principais causas, então, estão relacionadas aí a miocardiopatias, doenças vasculares, né, e também pode estar relacionado aí com, por exemplo, o infarto. Quais são os principais sintomas aí que o paciente apresenta? Taquipneia, então, disfunção ventilatória, uma tosse, né, e também sinais de hipoxemia. Por vezes, tamanha congestão do paciente, ele pode apresentar uma tosse com uma secreção rósea, né, e naquela insuficiência ventilatória que o paciente evolui para intubação orotraqueal e ventilação mecânica, às vezes o paciente está tão congesto que o tubo a gente não dá conta de aspirar tanta secreção rósea aí que é em função da congestão. Então, o que o paciente pode apresentar além disso? Então, dispneia, taquipneia, ortopneia,
tosse, então, com expectoração clara ou rosa, estertor pulmonar, né, com presença de roncos, sibilos, sensação de opressão torácica, palidez, sudorese, cianose, né, que são critérios aí que o paciente apresenta. Nossa conduta inicial vai ser a ênfase para o suporte ventilatório adequada. Preferencialmente, então, o suporte não invasivo. No intra-hospitalar, uma das estratégias de ventilação para esse paciente pode ser a ventilação mecânica não invasiva, com a ideia de aumentar ali, oferecer sobre PIP, e com isso fazer com que esse líquido volte lá para dentro da circulação e seja eliminado com auxílio de diuréticos, né, e voltar ao estado euvolêmico ali do paciente. Então, a ideia é um suporte não invasivo, né? Então, com oxigênio de baixo fluxo. Se não funcionar, vai para não invasiva, ou naqueles quadros já com rebaixamento de sensório, insuficiência ventilatória franca, sem resposta aí ao tratamento, vai se preferir pela intubação orotraqueal. A posição do paciente é a mais confortável possível, e normalmente esses pacientes vão preferir ficar sentados, porque eles têm uma sensação como se estivessem se afogando. Então, o paciente vai ter que ser atendido com a cabeceira bem reta, decúbito bem elevado. Avaliar sinais vitais, normalmente o paciente pode apresentar hipertensão arterial, então ele pode ser medicado em relação também à pressão. Obter acesso venoso periférico, né? Atentar para, daqueles pacientes que têm uma sistólica maior que 90, optar por administrar um vasodilatador, e também administrar morfina para diminuir a ansiedade, melhorar a vasodilatação e broncodilatação, né? E administrar furosemida, fazendo com que o paciente urine também, diminua o volume circulante e com isso diminua ali essa congestão pulmonar. A nossa avaliação secundária vai ser ênfase, então, para monitorizar esse paciente. Então, lembram do MOVP, né? Monitor, oxigênio, veia, pressão. Então, avaliar a oximetria, pressão arterial, frequência cardíaca e monitorização contínua. Lembrando sempre que o paciente ele pode fazer um edema agudo de pulmão associado a um infarto. Então, o paciente vai ser tratado devido à sua congestão e vai também fazer eletrocardiograma, raio-x de tórax, seriar enzimas cardíacas para descartar que ele tenha apresentado um infarto aí durante o seu quadro aí de congestão de edema agudo. Por vezes ele pode, em função da sua insuficiência cardíaca prévia, aí, um estado aí de hipervolemia, apresentar uma congestão, fazer um edema agudo de pulmão, mas isso sempre tem que ser investigado, interrogado aí durante a avaliação. Então, trazendo algumas curiosidades aí para avaliação intra-hospitalar, eu deixei os critérios de inclusão e exclusão do trombolítico, que muitos deles a gente já conversou aí durante as apresentações. O fluxograma também do NIH aí da American Heart, na verdade, sobre a questão do atendimento aí ao AVC, tá? Que mais? Sim, liberar o microfone fica difícil, né? Bom, pessoal, então a gente conseguiu revisar a questão da emergência cardio-cérebro-vascular, falando então a ênfase ali no infarto com supra e no AVC isquêmico, principalmente, em janela terapêutica, tá? Tem vários estudos dentro dessa linha do AVC,
onde estão aumentando aí, às vezes os pacientes eles são submetidos a uma ressonância magnética, né, para determinar melhor a área de lesão, e se considera um tempo um pouco maior para trombólise, né, e aí teve até um paciente recentemente, esses dias, que fez ressonância, se considerou um delta T um pouco maior, e ele trombolizou, tá? Tranquilo, Andressa. E também, hoje já se fala na trombectomia mecânica, que já está sendo também avaliado, né, alguns estudos, enfim, a possibilidade de ser ofertada aí pelo SUS, né, em larga escala, onde, assim como lá no infarto, que se entra lá no vaso e faz a desobstrução mecânica disso, né, a ideia é que se faça isso também no AVC. A PUC hoje já oferece esse tratamento, né, essa possibilidade de terapia, que seria a trombectomia mecânica, né, para o AVC, onde também se tem um delta, né, um tempo do tratamento, do início dos sintomas ao tratamento, maior do que essa janela terapêutica para trombólise. Certo, turma? Acho que por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação? Pode falar, Ludmila. Prof, só ali da parte da janela terapêutica, o tempo mínimo é 30 minutos e máximo 40. 4 horas. Isso? Não. Eu não entendi o 30 minutos. É até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, por exemplo, se o início dos sintomas foi ao meio-dia, ele vai ter até as 13, 14, 15, 16 e 30 para fazer a medicação. Isso aí, tá junto com 4. São 4 horas e meia do início dos sintomas. Ótimo. Aqueles vídeos tem ali já está disponível no Black, tá, pessoal? Do NIAID e da trombólise está disponível ali junto com o material das aulas. Semana que vem a gente vai falar ainda sobre urgências clínicas, e aí é uma série de tópicos, tá? E a gente vai fazer uma atividade em grupo. Eu vou dividir vocês em grupos para a gente discutir esses tópicos. Certo? Então, bom final de semana aí, pessoal. Bom descanso, bom trabalho para quem vai trabalhar. Se cuidem aí, tá? Um abração para todos.